Porto, que tem uma larga experiência, secretário por vários anos no nosso Ministério da Agricultura. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto com ele e, com certeza, aprendemos muito naquele período. Bom, boa tarde para todos. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite do deputado Silas Brasileiro, com quem eu tive a honra de trabalhar alguns anos no Ministério da Agricultura, um tempo muito produtivo para nós. Deputado Evaí, que é o relator do projeto aqui na Comissão de Agricultura da Câmara, e o deputado Meires não está aqui, que é o autor do projeto. E cumprimentar a todos vocês. A Frente Parlamentar da Agropecuária é presidida pelo deputado Marcos Montes, que estava aqui ainda há pouco, e no âmbito da frente este projeto não foi discutido. Então, a frente em si não tem uma posição consolidada sobre o projeto. Eu gostaria, então, de pedir a concordância do deputado Silas para usar da minha experiência como ex-funcionário público de muitos anos no Ministério da Agricultura para trazer à consideração de vocês alguns pontos que podem ser úteis para a evolução na discussão da matéria. Eu percebo uma preocupação de todos com a subaplicação dos recursos do Funcafé. Então, vários aqui já destacaram, é uma conquista do setor cafeeiro que nenhum outro produto tem. Então, é importante que esse patrimônio que só o setor cafeeiro tenha também um bom uso. O que o projeto de lei propõe é um uso alternativo dos recursos do Funcafé, mas com alguns riscos inerentes à natureza de funcionamento desse tipo de fundo. Fazendo uma conta simplificada, se o fundo vai garantir até 70% do valor do empréstimo, significa que a capacidade de alavancagem dele é esse multiplicador aí de 0,7, né? Então, significaria que o valor alavancado seria de 285 milhões. Então, se utilizaria 200 milhões para alavancar 285. Um acréscimo somente de 85 milhões, que seria muito pequeno, na hipótese de o fundo garantisse 70%, que é o limite previsto aí no projeto de lei. Por outro lado, o valor do fundo que está sendo usado para a constituição desta opção alternativa aí de suporte ao setor é pequeno. Pelos números colocados aqui, daria 44% do saldo do fundo. Mas, hoje, na forma como o recurso do fundo é repassado, o risco do tomador do crédito é do banco. O Funcafé tem o risco banco, que é um risco muito menor do que o risco tomador do crédito. Na forma de aval, aí passa a ter o risco tomador. Talvez o projeto devesse prever que só se poderia aplicar o recurso com produtores de nível de risco A, B, enfim, para diminuir o risco de dilapidação do fundo. As experiências, como o Pedro colocou aqui, as experiências de fundos de avais até hoje não foram boas no Brasil. Eles se diluem rapidamente e se inviabilizam. Então, este risco haveria também, e por isso que o fundo se for constituído, tem que ser bem constituído, e como vários disseram aqui, com o aval de toda a cadeia, e o que foi citado aqui, que seria o CDPC, seria o foro mais legítimo para dar este aval. E talvez a própria, porque o que o projeto prevê é que os bancos poderão constituir o fundo, mas teria que ter alguém para aprovar esse fundo, talvez o CDPC seja o foro desejável para isso. O relatório do deputado Evair Melo prevê essa hipótese da participação do Tesouro. Eu acho que essa alternativa é importante porque os parlamentares, até através de emendas no orçamento, poderiam
prover recursos para o fundo. Se ele nascer 100% tesouro, eu acho que ele corre o risco de acontecer como foi citado aqui 2 vezes o Fundo de Catástrofe do Seguro Rural. Ele é 100% tesouro e nunca nasceu. Então, tem esse risco também. Talvez um misto fosse realmente uma opção interessante. O projeto prevê formas alternativas de financiamento, que seria, por exemplo, CDCA, CPR, etc., que é interessante. Tem esse risco que o deputado Silas colocou, o Pedro também falou sobre a eventual transferência da gestão do fundo para a BGF. Ela existe para isto, né? Eu li, enquanto se discutia isso aqui, sobre as atribuições atuais da BGF, somente crédito rural para máquinas agrícolas está lá como competência da BGF. As demais atividades que o projeto propõe não estariam, mas o Pedro citou aqui a medida provisória 682, que recentemente transferiu para a BGF uma gestão que não era prevista originalmente para a BGF. E isso significaria, na prática, transferir do Ministério da Agricultura para o Ministério da Fazenda esta gestão. E a utilização do recurso também. Foi muito enfatizado aqui pelos 2 presidentes de cooperativas a necessidade de privilegiar o crédito à comercialização. Eu imaginava, ouvi-los, que um grande mérito deste fundo, por ser único, seria o investimento para melhorar a capacidade produtiva e a competitividade do setor. Mas se o gargalo, se o ponto fraco está na comercialização, então acho que isso deveria ficar bem claro. E, por último, o deputado Carlos Mérez distribuiu aí uns slides sobre o programa americano do Chekhov, que é um uso interessante. Aí não tem a ver com o fundo aqui, né? Mas é um uso alternativo interessante também para o Funcafé. Mas eu acho que precisaria de uma lei específica. Eu sei que o ex-senador Gilberto Gelner, ele chegou a apresentar um projeto nesse sentido no Senado. Depois ele mesmo retirou, não sei por que motivos, mas seria a ideia de trazer para o Brasil essa experiência americana em que o Estado e os produtores se unem para formar um fundo para promover um determinado produto, promover o consumo, promover o comércio, a venda daquele produto. Acho que se puder fazer essa experiência com o café, que já tem um fundo específico, seria interessante até para os demais produtos. E, por último, se o projeto prosperar, na nota que foi distribuída pelo Zé Carlos Vaz, ele já faz também alguns considerandos sobre a assunção de risco pelo fundo. Ele coloca a hipótese de se acrescer 3 parágrafos, na verdade 4, mas eu estou me referindo a 3 parágrafos que ele propõe acrescer ao artigo 2º, para diminuir o risco do fundo, principalmente para deixar claro que quem tem que ir atrás do credor inicialmente para a recuperação do crédito é o banco, e somente depois de um certo prazo e de tentativas é que se teria o direito de recorrer ao fundo. Mas esse debate, como um todo, acho que é muito importante para aprimorar as propostas e gerar mais reflexões sobre o projeto, e a Frente Parlamentar sempre está à disposição, aberta, né, como sempre esteve, a debate de temas de interesse do setor. O deputado Evaí está sempre presente lá e muito atuante também lá na frente, e qualquer parlamentar que leve o assunto para lá será devidamente debatido pelos membros da frente, que são parlamentares. Eu sou apenas um consultor que dou consultoria na área da política agrícola, e por isso que, nessa condição, vim aqui tentar trazer alguma contribuição para o debate ao projeto, mas sempre enfatizando que a frente parlamentar em si não tem um posicionamento sobre esse assunto, porque o tema não foi discutido lá. Muito obrigado. Obrigado, doutor Célio. Só lembrando, o deputado Silas teve que ir ao plenário, está tendo votação nominal, por isso eu assumi aqui
a dupla função de relatoria e de presidir a sessão também. Então, assim, a alegria está com vocês. Eu quero, na verdade, assim, disponibilizar a palavra se tem algum expositor ou algum convidado que queira se manifestar. Tenho certeza que o doutor Geraldo, pelo menos um bom dia, gostaria de nos dar. E se ele não gostaria, nós faríamos questão de ouvir uma saudação pelos caminhos percorridos e pelas lições aprendidas no agronegócio brasileiro. Com certeza, um dos grandes nomes que se dedicou a essa causa e tem conhecimento e experiência e juventude para nos reinventar a cada dia mais. Na agricultura e na cafeicultura, acima de tudo, é uma arte de se reinventar a cada dia. Então, com a palavra, o nosso eterno professor também, doutor Geraldo Fontelli. Senhores, obrigado pela abordagem, ok? Uma boa tarde para todos. Uma coisa que se deve ser enfatizada, e no fundo, tudo o que foi abordado pelos expositores vai de encontro a isso. É o fortalecimento do FUNCAFÉ. Este é que é o fundamento. Os instrumentos que estão aí são adequados para você dar alavancagem. Ele está esterilizado no limite de financiamento de 4, 5 bilhões e era necessário que ele evoluísse mais do que isto. E que se verifique, se analise os instrumentos, as instituições criadas para gerenciar este fundo, se eles são adequados e essa estrutura ser repensada para seu fortalecimento. O fundo foi criado com a finalidade específica de fortalecimento da cafeicultura e, para tanto, o esforço dos senhores tem que ir nesta direção. O Conselho Deliberativo da Política do Café foi criado para dar esta condição. E as decisões sobre a gestão e sobre a aplicabilidade deste fundo está vinculada a esta instituição. Não há como sair disto. Essa seria minha opinião e eu acho que é até uma coisa extremamente salutar. Esse fundo existe, foi criado, dada a importância que a cafeicultura tem para o Brasil. E isso não está diferente. E, portanto, os senhores têm essa responsabilidade de torná-lo mais dinâmico, mais atuante e que fortaleça mais a cafeicultura nacional. Obrigado, doutor Geraldo, pela lucidez na exposição dos fatos. Eu estou muito em casa, até porque, minha alegria, eu sou um cooperativista de convicção e eu estou aqui com a Guaxupé e com a Coca-Pec. Há 20 anos atrás eu era um estagiário nas salas de café de vocês de prova e degustação de café. Aprendi muito com o Chico, lá na nossa Guaxupé e também na nossa Coca-Pec. E eu cheguei nas duas cooperativas de Odilon, americano Rodrigo Alves. E tenho certeza que hoje está lá no céu tomando um bom café. Porque ele é um bom conhecedor. Não posso admitir que lá no céu ele está tomando um café ruim. E com certeza, se for... Como é que é? O senhor café e o Prima Qualitá vai estar muito bem servido. Né? Com certeza, os melhores da nossa Mogiana e os melhores do nosso sul de Minas estarão por lá. Eu quero que aproveitar em nome aqui dessa audiência, deputado Ciro, deixar registrado, vamos fazer um dia uma homenagem especial, mas o show de Odilon, quem o conheceu, talvez seja assim um dos grandes nomes, no seu silêncio, na sua forma elegante de ser, um dos grandes nomes, Eduardo. Não sei se você tem a oportunidade de conhecê-lo, um grande professor de todos nós, principalmente um incentivador da qualidade de café. Eu fui aluno do Odilon há mais de 20 anos atrás, eu ainda era mais menino, né, e o Odilon, deputado Silas, ele andou por esse Brasil inteiro, dando curso de colheita, secagem, com os seus montinhos de vulcão, com os seus manejos, ensinando que café é fruta, e fruta se colhe madura, se mexe 20 vezes por dia no terreiro, e degustando de café. E foi pelo Odilon que eu conheci a arte de ser degustador de café, toquei minha profissão, e hoje eu tenho orgulho de ter um filho de 9 anos de idade, que já tem 4 anos de profissão, Eduardo.
Meu filho, desde os 5 anos de idade, prova café comigo em competições e concursos, e eu devo isso a Guaxupé, a Coca-Pec, essa casa que me recebeu há 20 anos atrás, e pelas mãos do Sorilon, que eu tenho certeza que tinha um carinho muito especial pelas cooperativas de vocês, que tenho certeza que também vai ter um lugar especial. Acho que é um desses brasileiros que merecem a cafeicultura fazer o seu reconhecimento, e eu espero um momento oportuno que possamos juntos prestar essa justa homenagem. Deputado Silas. Não sei se o Geraldo queria falar, nos obrigamos ele a falar, né, e disse a verdade, somente a verdade, mas pura verdade, porque assim é o seu currículo. Eu não sei, eu como relator vou ter que falar, Silas? Eu como relator, você vai deixar eu falar? Eu falo daqui ou falo de lá? Eu não sei. Silas vai rodar. Não, eu acho o seguinte, para a gente ser bem sucinto, até pelo adiantado da nossa hora também, nós somos tudo da roça, afinal de contas, nós temos que almoçar também, para não virar janta. Acho que, o primeiro, estou muito feliz aqui nessa comissão, acho que café voltou a ser debatido todos os dias, toda semana aqui nessa casa. Isso, para o segmento, principalmente as nossas cooperativas, o Breno, também Pedro, acho que é uma coisa fundamental. Vocês conhecem uma figura chamada Gerson Camata, que é o meu padrinho da política, meu conterrâneo da minha cidade. Ele falou, você vai ser deputado federal do café, é o seguinte, passou o microfone, você fala café. Não pergunta o assunto. Passou o microfone, você fala café. Depois você explica por que você falou. Nosso presidente Marcos Montes da nossa frente. Então, assim, eu vim com essa missão dada pelo nosso senador, governador espetacular, Gerson Camata, para se somar ao assunto do café. Então, acho que estou muito feliz nessa casa, porque café voltou, né, assim, está nas nossas agendas. E aí vale o nosso registro das lideranças incondicional do deputado Silas brasileiro, deputado Carlos Médici, que tem uma história dedicada a esse segmento aqui nessa casa. Sou um aluno, sim, sou um aluno no aprendizado deles, né? Estou junto com eles, e o café volta a ter esse espaço extremamente importante. Então, acho que essa comissão, né, deputados, tanto na frente parlamentar, né, os nossos eventos aqui, e deve entrar em votação na semana que vem um projeto de minha autoria, com a colaboração de todos os parlamentares, que para poder instituir também uma política nacional de incentivo à produção de café de qualidade. É uma forma de botar café na nossa agenda aqui na casa. O nosso relator do Rondônia está quase pronto, é mais um tema importante, a gente vai se estruturando. O deputado Meirelles nos prestou um grande serviço. Qual é o grande mérito do deputado Carlos Meirelles? Botar esse tema em pauta de uma discussão. Acho que isso é um ponto importante. Assim, o maior mérito, a maior conquista que nós estamos tendo, que nós vamos ter com certeza com essa proposição, foi a ousadia do deputado Carlos Meirelles de se dedicar a um tema e nos provocar. Eu acho que esse é o papel, e aí tem todo o mérito na concepção, na ousadia de nós encontrarmos uma solução, ou encaminharmos a solução para o problema que está posto, que a gente conhece, vocês conhecem isso muito bem. Deputado Silas, né, como moderador que é, um homem de bom senso, de equilíbrio, fez as suas reflexões, ora diante daquilo que estava exposto. Esse é o nosso papel aqui na casa também. Então, isso me fez, na condição de relator, ser mais mineiro do que os dois. Isso é o meu papel, e isso é a qualidade dos mineiros, viu? Eu acho que isso é uma coisa importante, isso me permite aos mineiros presentes aqui, é uma coisa bacana, porque eu acho que o equilíbrio e o bom senso é que vai nos fazer dar um passo à frente. Qualquer coisa que não seja sério, equilíbrio e bom senso, vamos dar um passo para o lado. Eu sou lá próximo da praia, eu sou da montanha, mas também aqui não dá para ficar igual caranguejo, de vez em quando você tomar uma posição. Acho que é preciso nós darmos um passo à frente. Apresentamos uma primeira reflexão, dado que as instâncias nós fomos fazendo esse debate. Eu quero comunicar ao senhor que eu já ouvindo todas as partes, e do meu papel é importante, eu vou recolher o meu relatório junto à comissão, já comuniquei isso à comissão, que eu acho que o debate chegou na maturidade de luxo. Quisermos nós, e aí, meia culpa minha, tivesse tido a inteligência de ter feito isso antes. Mas a vida nos pega essas coisas, acho que nós amadurecemos. Acho que o tema amadureceu, a proposta amadureceu. O Funcafé é uma experiência que deu certo, um modelo que acabou dando certo. Quiseram nós, se tivéssemos a inteligência de produzir com outros commodities, a inteligência que foi produzida para produzirmos o Funcafé. Precisamos de mudar a matriz de inteligência para que não ficamos contentados em só administrar o que está aí, Eduardo. Nós possamos evoluir com esse fundo. Nós precisamos de construir essa inteligência.
parceria meio que público-privado, deputado Marcos Montes. Fazemos esse equilíbrio para que o Funcafé, que tem 6, possa ter 10 bi daqui a pouco, né? E com inteligência de gestão, de oportunidade de entendimento, esse recurso possa realmente ser aplicado em mecanismo de operação da atividade de café, da pesquisa, do marketing, da divulgação, do custeio, do investimento para que isso possa viabilizar uma atividade que continue no tamanho da sua importância e que ela, inclusive, Marcos Montes, ela viabilizou outras atividades, né? E eu sempre digo isso, e o rural precisa, Eduardo, leve a nossa ministra todo o nosso reconhecimento, o Brasil precisa de se render ao rural. Eu sou próximo da praia, que é mais dos mineiros, mas eu sou próximo de lá, e eu sempre digo isso e vou repetir sempre. Quando a maré está alta, está todo mundo bem, Eduardo, todo mundo está beleza. A minerada, quando vai na praia, Piúma, quando a onda sobe, Guarapari, Marataíza, os mineiros estão tudo dentro da água, é beleza. Os goianos também, né? Uma beleza, tudo certo. Todo mundo tirando fotografia. Mas me desculpa a expressão, mas a expressão lá, que a gente sempre usa lá, é quando a maré é baixa que você descobre quem está pelado. Que aí a turma corre porque a barriga aparece, a bunda aparece, né? Aquela coisa, as pernas feias aparecem, e aí a turma desaparece da praia e fica o sentido. O que quer dizer para isso? Quando a economia brasileira baixou, quando a maré da oportunidade abaixou, só o agronegócio não estava nu. Mostrou que tinha força para sobreviver, apesar de todas as intempéries. Por isso, o Brasil é rural. Quem achou que o Brasil era industrial, que o Brasil era urbano, que o Brasil tinha outra matriz, se esquivou, porque é na hora que a maré abaixou que nós percebemos a nossa inteligência, dada por uma combinação de fatores: ciência, tecnologia, investimentos, ciência técnica, extensão rural, cooperativismo, competência, ousadia e coragem, porque a agricultura é negócio a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque, por isso ele tem muita responsabilidade. Por isso que eu acho que essa matriz do Funcafé ela funcionou, precisamos de ampliar esse modelo de inteligência, levarmos para outras atividades, e aí, é claro, o deputado dos Meros nos presenteia com essa inteligência de apresentar uma proposição, porque, afinal de contas, volto a dizer, uma atividade de céu aberto não tem as garantias que a gente gostaria, igual outras atividades. Não dá para você fechar a porteira e voltar o ano que vem. Só demitir os funcionários e voltar o ano que vem. Não dá para você simplesmente demitir e achar que vai tocar. Não dá. A agricultura não funciona assim. Por isso ele nos fez essa provocação. Nós temos um fundo, acho que vale essa nossa reflexão. Eu vou recolher o meu relatório. Estou propondo a este grupo, nós criarmos um grupo de trabalho, e o deputado Silas, e ouvindo a todos, eu acho que o CDPC realmente precisa de se envolver mais nessa temática, não só dessa inteligência para darmos uma resposta no 655, como também da gestão do fundo, né? É preciso levar essa percepção aos governos e também criarmos uma inteligência para que esse fundo possa ser ampliado a partir de outra matriz de inteligência que dá para ser discutido com outro segmento e tudo mais. Então, assim, sendo mais mineiro do que eu já fui, eu acho que esse é o juízo que eu tenho que ter nesse momento e a responsabilidade para que o café, que já está crescendo no seu debate, possa se fortalecer a cada dia mais, porque, afinal de contas, nós temos os dois extremos. Nesse momento, um cafeicultor lá na ponta, no caso do nosso Espírito Santo, sofrendo uma das piores secas da nossa história, o prejuízo para o Conilon, principalmente, irrecuperável. Viu, Eduardo? Prepara lá, porque a choradeira vai ser intensa. Mas, na outra ponta, nós temos um consumidor também, cada dia mais, que está qualificando o seu consumo, e no meio estamos todos nós, né? Os cooperativos, o setor privado, exportação, exportador por tudo mais. Mas eu tenho certeza que o café, a partir desse debate, vai se consolidar a cada dia mais. Então, eu quero comunicar a todos vocês, que isso já comuniquei à comissão, que eu estou retirando o meu relatório de pauta de votação, para que possamos montar um grupo de trabalho. A partir dessa ousadia do deputado Carlos Meros de provocar esse tema, vamos criar um grupo de trabalho, fazer reflexão na matriz de inteligência, vamos ao CDPC para comprometer a todos, porque aqui, se é por produtor, nós temos que discutir também outros segmentos que, olha, precisam ser contemplados dentro aqui dessa cadeia, e aí, com juízo e com responsabilidade, nós vamos dar um passo à frente, para que a agricultura possa ser tirado, né, desse marco brasileiro, né, usando aí uma expressão que eu sempre uso e repito, porque ela lá na roça ela é muito forte, embora o Brasil é uma coisa só, ou seja, nós estamos todo mundo na farinha do mesmo saco. Eu preciso explicar que no agronegócio a mandioca é outra. Ou seja, nós temos uma outra origem, uma outra matriz genética, uma outra inteligência, e o Brasil vai, a partir do rural, reconstruir a sua história, a sua economia. Eu tenho certeza que homens e mulheres, volto a dizer, ciência, tecnologia, né, esse aprendizado importante, com ousadia, vai nos permitir dar um passo à frente. Essa é a posição final do relator. Quero devolver aqui ao deputado Silas para fazer os seus encaminhamentos. Muito obrigado.
presidente. Deputado Marcos Montes, por gentileza, nosso presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Obrigado, deputado Silas. Quero cumprimentar a todos. Quero aqui ressaltar essa audiência pública, a importância dessa audiência pública, onde nós pudemos perceber a maturidade com que o setor vem discutindo essas questões da cultura do café. Acho que é uma cultura, eu falava com o Maurício aqui, o Maurício está me dando umas aulas aqui particulares, uma cultura única, uma cultura diferente. Ele me disse, e é verdade, eu acompanhei de perto, como é a cultura do cacau, tem características muito similares e importantes. Por que estou dizendo isso? Nós temos uma frente parlamentar da agropecuária, o Silas conhece muito bem, o Evair conhece muito bem, e ela é bastante ampla. As nossas audiências públicas, e eu quero aqui justificar, às vezes, a ausência de alguns deputados, de mais deputados, exatamente pelos afazeres que nós temos nessa casa. Cada um tem uma atividade, por isso, às vezes, os deputados não comparam. Ontem nós tivemos uma audiência pública de fundamental importância para o país, que é a questão da reavaliação do paraquat, dos nossos defensivos. Fundamental para o país, nós estamos à beira aí de um gravíssimo problema, e nós estamos lá em 2, 3 deputados defendendo a posição de vários deputados, de uma frente parlamentar que tem lutado num assunto como esse do paraquat, mas também como um assunto esse do café. Felizmente, a audiência pública de hoje, ela não é drástica, ela é uma questão de mérito, é uma questão de condução de um recurso, de um fundo que é único nas culturas brasileiras. Eu acho que a gente tem que levar isso, tirar isso como uma conclusão muito positiva dessa reunião de hoje, porque é em cima de algo concreto que existe. Eu falava com o Maurício, tem que tomar cuidado para o governo não pegar o fundo todo e colocar no caixa único, que eles estão realmente buscando a qualquer momento recurso. Então eu queria, Silas, quando o Carlos Augusto, um amigo Carlos Augusto, a quem agradeço sempre, Carlos Augusto, todas as vezes que eu procurei, você transmita meus agradecimentos também ao presidente Carlos Paulino, todas as vezes que procurei, quando precisei, eu sempre fui muito bem atendido, então você disse com muita clareza. Quando fala em café aqui, está na testa do Silas, está na testa do Meles, 2 grandes e antigos defensores, mas coloque na testa também do Evair, que é um grande defensor dessa causa aqui. Sabe, cara, é diferente um pouco, porque só o café tem esse carimbo na testa aqui de alguns deputados, desses 2 deputados que posso estar esquecendo alguns, mas quero colocar também, porque o Maurício falava para mim, eu queria falar, Pedro, quando você falava lá, ele dizia da forma como que o café está evoluindo também tecnicamente, a forma com que vocês estão estudando a cultura do café. Você que passou 6 meses na Itália estudando isso e hoje faz essa assessoria às cooperativas. Outras culturas provavelmente não têm esse dinamismo e essa riqueza de detalhe como nós estamos vivendo aqui hoje. Então eu queria hoje dizer para vocês que essa audiência pública fundamental para decisões. Acho que tem coragem de colocar essa matéria sobre a mesa, que pode ter outros desdobramentos. Não sei quem falou aqui, e eu não quero tomar uma posição do método, mas eu já não sou tão mineiro mais como presidente da frente, mas eu acho que nós temos que apertar o governo, porque o governo dê recursos para nós poder dar condições àqueles que precisam, não em cima de algo que foi construído com o esforço do trabalhador. Então eu acho que é uma audiência realmente rica, mas positiva. Eu estou comparando com a audiência de ontem, que é uma audiência rica em detalhes, mas extremamente preocupante. Essa não é uma audiência preocupante. Essa é uma audiência para nós discutir rumos, caminhos, em cima de algo que já existe. A de ontem não. A de ontem foi para discutir se nós vamos parar o Brasil ou não na relação, na condição de diminuir a nossa produtividade. Por isso, Silas, você que sempre me inspirou, o deputado Silas é meu vizinho, companheiro, provavelmente nós dois sejamos 2 concorrentes ao mesmo cargo, mas que tenham a melhor convivência possível. O Silas sempre foi um homem muito respeitoso comigo, e eu procuro ser, não da forma como ele eu procuro ser também, porque é um homem digno, um homem de qualidade. E eu queria te parabenizar, Silas, pelo seu
trabalho que você vem desenvolvendo aqui. Essa casa precisa de você, o Brasil precisa de você e principalmente o café precisa de você. Parabéns por conduzir essa audiência e colocar essa audiência nas nossas vistas e nas nossas discussões. A Frente Parlamentar parabeniza a todos, é claro que usando o meu nome aqui, mas a frente toda, e todos nós estamos atentos à questão do café, sim. Parabéns a todos. Muito obrigado, deputado Marcos Montes. Como sempre, muito gentil e, sem dúvida, uma grande liderança. Nós temos uma ligação estreita porque fazemos política de uma forma muito diferenciada. Podemos subir no mesmo palanque, cada um pedindo voto um para o outro, com todo o respeito, e deixamos que o eleitor defina com quem ele vai efetivamente votar. E servimos também o governo Aécio Neves, na época, como secretário, 2 secretários que trabalhamos lá juntos durante aquele período, um período também muito rico, em que construímos muito nosso estado de Minas Gerais. Quer dizer, acho que ficou a marca. E você, sem dúvida nenhuma, a grande liderança, Marcos Montes. Parabéns, meu líder. Como último orador inscrito, o Jerônimo, que está inscrito, seria o último a falar, né? E aí nós passaríamos, então, para os nossos encerramentos. Silas, boa tarde, presidente da cooperativa Carlos Augusto, Maurício, meu querido presidente da Frente Parlamentar, Marcos Montes, cumprimento os demais deputados presentes, demais autoridades da mesa. Silas, eu não poderia deixar de... Eu tive contato com o PL agora, e li ele ali, não poderia deixar de, que é o objeto da sua audiência, só de ressaltar um detalhe, aquele negócio do diabo ficar nos detalhes, né? Aqui, quando eles colocam assim, quando o proponente, o Meles, coloca os agentes financeiros que optarem por aderir à cobertura do fundo deverão participar do risco da operação, mediante integralização de cotas na forma definida pelo Estatuto. Ou seja, esse agente ele passa, de acordo com esse artigo, a aderir ao fundo. Ele é cotista e participa do risco, mas não é definido a porcentagem da participação. Então, esse artigo aqui, no caso desse PL seguir em frente, eu creio que deve ser definida qual é o risco do Fundcafé, qual é o risco desses cotistas, como que vai ser isso. E junto com ele, já que está definindo o risco, definir também a questão da governança, que foi colocado pelos meus que me antecederam. Ser colocado em lei, porque isso é o ponto de estrangulamento desse PL. Isso, sendo definido em lei, isso resolve muita coisa. A outra coisa é que no parágrafo único do artigo 5º, dissolvido o fundo, o seu patrimônio será distribuído entre os cotistas, na proporção de suas cotas, com base na sua tal. Mas eles não entraram com nada, quem entrou foi o Fundcafé. Então, eles podem até fazer parte na hora da dissolução, mas tem que ficar claro no PL também, de que esse recurso volta, no mínimo, ao Fundcafé, ou a cafeicultura, que é a origem principal. Então, foram os 2 detalhes que eu vi. Lógico que eu vou ler com mais atenção depois e te passo um e-mail, alguma coisa. E gostaria também de dizer que nós somos lá da Federação da Agricultura, então o que o Breno falou, nós não vamos colocar nada nem a mais nem a menos, até porque eu não tenho a competência que ele tem para fazer isso daí. Mas nós estamos de acordo, até antes de colocar no CDPC, Breno, de que realmente faça uma discussão mais efetiva desse projeto, dentro de que todo mundo falou, uma oportunidade de rediscutir o fundo. Né? Não se vai discutir o PL, se vai fazer fundo ou não, mas para onde que vai o dinheiro do fundo? Como nós conseguimos pulverizar? Como falaram aqui no mercado de opções, eu fico imaginando o valor que a gente tem na mão para fazer um mercado de seguro, a gente não precisaria discutir mais nada. Nós estaríamos amparados em seguro de intempérie, de preço e de frustração de safra também. Usar os recursos do fundo para isso. Então, eu estava vendo quantos anos nisso, deve ter mais ou menos que eu estou, uns 15, lembro de mais alguns do meu amigo Zé Demir, né, que alguns mais uns 10 para trás, que eu vejo falar da divergência do Silas e do Meles, que para mim é um mito, eu acho que ela não existe. Roberto Campos, que era um brilhante economista, uma vez respondendo a uma entrevista, para criticar o socialismo, ele disse o seguinte, olha, se Deus não fez todos iguais, por que nós vamos querer fazer? Mas Deus teve a capacidade de fazer um provocador e fazer um que tem a ponderação e a discussão para a gente poder chegar num consenso. E eu acho que se não for na divergência, o setor não cresce. Você já pensou se todo mundo pensasse igual e pensasse errado? Né?
Então, acho que essa divergência é importante para a gente construir uma nova forma de lidar com as questões da cafeicultura. E uma outra coisa importante que eu queria colocar para todos é que a gente quer, às vezes, pegar 200 milhões do Funcafé, mas o mercado hoje ele é muito dinâmico. Você tem muito investidor que, por uma taxa de juros remuneratória, ele coloca dinheiro nesses fundos. Se tiver regra fixa, uma regra clara e transparente, nós vamos buscar esses caras e eles vão colocar até mais de 200 milhões num fundo desse, talvez. É a questão de rediscutir a questão para chegar num PL mais efetivo, para depois sim, a gente ter um PL mais robusto, mais fundamentado e discutido nas suas bases, a gente possa chegar no CDPC, porque aí nós vamos com os outros segmentos da cadeia, e eu tenho um pouco de receio de criar um precedente também, presidente, de que os outros elos da cadeia peçam também alguma coisa. Se eu estou dando 200 milhões para a produção, por que eu não vou dar 200? Eu não sei se vocês estão pensando certo ou errado, mas é uma questão que a gente não ter vício de origem no PL, ou seja, para a gente não ir na discussão com a maré baixa, como diz o deputado Evair. Vamos para a discussão com a maré alta, porque aí nós vamos conseguir vencer o que é necessário. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, presidente, de ter falado e dizer que nós, lá da Federação e o Sindicato Rural de Cabo Verde, principalmente, uma região de montanha, uma das principais regiões produtoras de café do país, de Minas Gerais principalmente, nós estamos à disposição para discutir isso, seja mercado financeiro, seja qualquer coisa, para poder ajudar nesse processo. Muito obrigado. Agradecemos ao representante da Federação também, doutor Gerônimo, pela sua participação. É interessante quando ele falou sobre a questão a possibilidade de outros pretendentes também a recurso do Funcafé. Nós já tínhamos destacado isso, porque agora no orçamento discutido há 15 dias, então nós tínhamos realmente um orçamento mais robusto, um acréscimo aí de cerca de 500 milhões. E lá estava, então, uma parte da exportação de café, da comercialização, que bateram pesado. Queriam que aquele excedente fosse para eles. Não, nem dividir eles queriam, né, Breno? Então, essa é uma grande realidade. Uma das coisas que mais me preocupa é exatamente o precedente. Ou nós vamos ser gestor do Funcafé, através do CDPC, através do Ministério da Agricultura, ou nós vamos passar a legislar sobre o Funcafé distribuindo recursos. E aí será o nosso fim. Acaba a política de renda. Então, eu queria cumprimentar a todos, mas de uma maneira agora especial destacar o deputado Evair de Mello, pela grandeza que ele teve em retirar o seu relatório. Isso é extraordinário, porque vai abrir a oportunidade de discussão, de uma discussão que possa realmente avançar, mas uma coisa que eu gostaria de dizer que é muito importante, sem alguém tentar predominar. Discutir é conversar, é abrir, é colocar ponto de vista, sem dúvida nenhuma, a capacidade de ouvir os demais. Isso faz a grande diferença. Mas quando há um monólogo, aí não chega a lugar nenhum. Então, se nós não aprendemos efetivamente a ouvir, a conversar e avaliar, então, as posições de cada um, nós não vamos chegar nunca a um projeto que possa ser perfeito. E, sem dúvida, o fórum é o Conselho Deliberativo da Política do Café. Essa é a grande realidade. Outro destaque que gostaria de fazer é que nós estamos à frente do CNC, completando agora 3 anos. Nesses 3 anos, então, nós tivemos essa sucessão de ministros. Então, impossível de planejar uma política que seja duradoura. Cada dia nós deparávamos com um ministro diferente. E isso, então, não dava condição de dar uma sequência natural a propostas que nós queríamos discutir. Agora assumiu recentemente a senadora ministra Cátia Abreu. É recente o trabalho que ela começou. Houve, sem dúvida, uma reestruturação do Ministério e uma equipe nova. Então, todos estão chegando agora. Quer dizer, não houve tempo ainda de nós discutirmos. Então, se nós não dermos tempo ao tempo, e se nós não pararmos para fazer uma avaliação segura, somente levantar culpados, ou por que não fez isso ou não fez aquilo, não vai chegar a lugar nenhum. Então, são muitas propostas. Nós sabemos, por exemplo, nós tivemos aí 2 secas prolongadas e, consequentemente, 2 veranicos que comprometeram, no mínimo, a cada uma 10 milhões de sacas de café. Então, são 20 milhões de sacas de café que foram comprometidas com o veranico. Se nós continuamos a fornecer ao mercado 21 milhões de sacas a consumo interno, continuamos exportando, de onde saiu tanto café? Quer dizer, então, a nossa estatística
é um ponto crucial que nós temos que discutir, nós temos que levantar isso. Então, há realmente muitos desafios. Por isso, deputado Evair, é que nós temos que estar unidos para construir uma política duradoura, buscando realmente onde estão esses gargalos. E se nós não tivermos oportunidade de fazer isso, não chegar a lugar nenhum. O PL 1655, como eu falei que ia falar com toda a franqueza, ele em nenhum momento foi discutido conosco. Nenhum momento foi apresentado. Nenhum momento foi apresentado ao CNC. Quer dizer, nós tomamos conhecimento quando efetivamente ele veio para a comissão. E aí o que nós fizemos? Procuramos contribuir. Nós apresentamos uma emenda para o relator, dando a nossa contribuição, emenda que nós lemos aqui. Então, sem nenhum momento tirar o mérito do projeto de lei. Mas nós tememos, sim, quando toca em recursos como o Funcafé. Mas estamos abertos para continuar essa discussão, sem dúvida nenhuma, é importante aprofundar. E, para a abertura do nosso relator, nós, sem dúvida nenhuma, se for interesse do proponente, o deputado Carlos Melles, nós podemos continuar a discussão. Ou então, agora ajustada a equipe da ministra Cátia Abreu, voltar a reunir com a equipe para começar um trabalho de base, tentando sanar todos esses gargalos. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza, a intenção do deputado Melles é de contribuir. É a forma dele contribuir. É a forma dele colocar as coisas como ele coloca. Mas, às vezes, precisa de discutir ouvindo a outra parte. Hoje, pela manhã, todos viram, quando ele chegou no recinto, nós não abrimos a boca, não podemos falar nada, porque era tal exaltação de ânimo, qualquer coisa que nós falássemos não ia contribuir com nada. E nós não queremos isso. Nós queremos manter uma amizade sólida, uma amizade com um homem que, posso dizer hoje, o maior conhecedor da cafeicultura, da política de café no Brasil, é Carlos Melles. Então, nós temos que respeitar, precisamos muito da experiência dele, muito. Isso é muito importante. E, sem dúvida, eu estou registrando isso para que ele possa entender que todos nós queremos contribuir, nada mais do que isso. Eu queria, então, agradecer de forma muito especial a todos que vieram participar dessa audiência. Foi realmente muito rica. Eu acho que temos muitos subsídios agora para discutirmos, se for o caso, esse projeto no futuro. E nós vamos, então, encerrar a reunião, antes, porém, convocando os senhores deputados para participarem da reunião ordinária de audiência pública com a participação da Comissão de Finanças e Tributação, dia 10 de novembro, terça-feira, às 14h30, neste plenário, para prestar esclarecimentos sobre a política de preços e demais fatores que inviabilizaram a competitividade e afetaram a produção do etanol e biodiesel no Brasil. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado.